E ter, estar, trocar, receber, dar, inventar, descobrir, evitar, tomar precauções, ousar, saltar, arriscar, tudo isto que faz parte da nossa vida psicológica, são rios quentes. São veios, alguns mais ligados à libido como força primária, outros mais ligados ao movimento de afeto entre o plexo solar e o coração, outros mais ligados à idealização e aos ideais, mas tudo isso são correntes quentes, são as nossas correntes quentes. Ninguém quer estar no frio. Ninguém quer ser exilado da festa da vida. E não existe a mínima indicação de que os planetas superiores, planetas que estão em paz há 72 mil anos, planetas de onde vêm as frotas do comando Ashtar, de onde vêm as frotas do comando de Orion, planetas de onde vêm mentores que nos ajudam neste processo, ajudam vibratoriamente, quanto mais não seja por não serem indiferentes ao nosso processo. Planetas, não há a mínima indicação que esses planetas superiores e outros ainda em zonas ardentes, isto é, onde a consciência é mais rápida que a matéria, não há nenhuma indicação de que as pessoas, de que exista tédio ali, ou frio, ou desinteresse. A consagração é quando estes rios quentes, estes veios de vida em nós, cada vez mais procuram o ponto ômega, quer dizer, a zona em que a fruição da existência não depende de objetos. A zona do teu ser onde a fruição da existência não depende de sujeitos, não depende de objetos, não depende de cenários. É uma síntese psicológica que depois eclode numa celebração da vida pela vida. Não dependendo não significa impossibilitado de. Não dependendo. Não dependendo de objeto, de sujeito, de cenários, de contextos. E todas estas correntes em nós buscam a consagração. A tendência para o sagrado é tão invariável num ser humano quanto a força de gravidade no universo mecânico. Estas correntes, à medida que amadurecem, começam a esperar pelas outras correntes. Nós temos zonas vibracionais, zonas de vida, zonas de correntes vibracionais em nós que já estão prontas para a consagração. E temos outras zonas que vão mais devagar e outras que vão mais devagar ainda. E temos umas que não se mexem. O que é que se passa? Mas nós somos esta economia entre o temporal e o sagrado. Somos uma economia. Somos uma economia porque a relação dentro de nós entre o temporal e o sagrado, quer dizer, entre a Anitta vai às compras e a outra que ficou no templo, esta relação é dinâmica. Por isso é que se fala em economia. É dinâmica. E à medida que tu vais vivendo este processo, a tendência da psique é para a consagração. A obra-prima psicológica é, no plano horizontal, a harmonia. Como nós temos visto. Isto é, o equilíbrio dos opostos. E no plano vertical, a consagração. E a consagração, longe de ser um ato da pequena vontade superficial, é uma negociação gradual e dolorosa entre aquilo que em nós é fixo, sublime e sagrado e aquilo em que em nós é dinâmico, evolutivo e plástico, quer dizer, moldável. É uma negociação.
quase que se pode dizer que equilíbrio psicológico é equivalente a uma boa capacidade de negociação dentro de nós. Isto é uma forma diferente de dizer as coisas. Precisa de ser refletida. Mas o facto é que estas correntes, a partir do momento em que já visitaram aquilo que as amadurece, ficam à espera. As correntes de energia que circulam pelo Ida. As correntes de energia que circulam pelo Pingala. As correntes de energia que circulam nos chakras. As correntes de energia que circulam nos corpos, na aura. As correntes de energia que se organizam em torno do nosso cérebro. Todas estas correntes são excitadas pelo sagrado, porque é o que lhes dá sentido, e depois voltam para o mundo da expressão e da experiência. E depois são de novo excitadas pelo sagrado, mas há um momento em que 51% da tua energia dinâmica, daquilo que é força e energia dinâmica, consegue atravessar o que Jesus chamava o buraco da agulha. A porta estreita. E nós nunca vamos compreender essa porta estreita, esse buraco da agulha, se o situarmos abaixo do coração ou acima do coração. Ele é exatamente o mistério do coração. Tudo o que atravessa o coração não volta para trás. Tudo, hábitos, pensamentos, ideias, correntes vibracionais, padrões, imprints, hologramas, tudo o que atravessa o nosso coração desfaz-se em luz ou refaz-se em luz. Para que o indivíduo ensaie, tente, observe a sua própria consagração, ele necessita de recuperar o mistério do coração. Ele necessita de voltar a sentir em profundidade que o universo foi criado por amor. E que esse amor, o ouro, vive o mesmo amor que está por trás da criação do universo. Porquê é que haveria de ser outro? Porquê é que haveria de existir dois amores? O próprio termo amor implica que não há dois. A mesma intenção de generosidade infinita que está por trás da criação toda vive entre as costeletas? Uau! Uau, uau! Vive entre as costelas direitas e esquerdas. Vive aqui. A mesma força que deu origem ao universo, a mesma intenção dourada está aqui. Como é que vocês explicam isto? Por isso é que aqueles mestres budistas mais avançados, já muito velhinhos, andam todos encurvadinhos. Eu não sei se é porque têm problemas de coluna, ou problemas de reumático, ou é porque o peso da consciência do que trazem no peito é imenso. É quase como se quisessem esconder. Eu acho que estou a especular. Mas, concentra-te. Só quando o indivíduo consegue restabelecer a escala do amor que existe no centro do seu tórax, no centro do seu sistema energético, só quando tu consegues pensar, espera, isto aqui, só à superfície é que é o meu amor por fulano. Isto aqui, só à superfície, é que é o meu amor por design. Isto aqui, só à minha superfície, só à superfície, na superfície de mim, aquelas ondas à superfície, sabem como é o mar, é que é o meu amor por animais abandonados.
Isto aqui só a superfície é que é o meu amor por Bizâncio, ou o meu amor por estátuas gregas, vá-se lá saber, ou o meu amor por ah, pessoas com doenças terminais, ou o meu amor por aquele homem, o meu amor por aquela mulher, ou o meu amor por aqueles homens, ou por aquelas mulheres, ou o meu amor por estas crianças. Só à superfície. Se a pessoa conseguir atravessar essa membrana do, eu não lhe posso chamar egoísmo, porque estamos a falar de coisas belas. Ah, exato. Mas são coisas ligadas ao ego e ao self. A esta emergência que é o self. Só quando o indivíduo consegue atravessar isso e aninhar-se no coração e começar a sentir aquela respiração. Sabes? Do amor cósmico respirando dentro dele. E esse amor cósmico, que é o segundo raio, e que muitos ambientes chamam o Filho eterno, esse amor cósmico é a raiz, ou a base, ou a fonte, ou o ciclotron do amor e dos afetos e do dar e receber à superfície. Se nós conseguimos atravessar esta região e chegar a esse ponto, todas as nossas energias, todas as nossas forças, todos os nossos constituintes começam a tender ainda mais rapidamente para a consagração. O ímã do ser, isto é, como é que nós atraímos estes anéis periféricos de comportamento? Ninguém gosta de ser interpretado mal. Ninguém gosta de não ter direito a uma opinião. Ninguém gosta de não poder exprimir a sua natureza humana. Ninguém gosta de ser atrofiado, de ser submetido ao obscurantismo de uma época. Ninguém gosta de ser... As pessoas não gostam de escravatura. Não, ninguém gosta. Então nós temos estas correntes que querem exprimir-se. Nós temos estes valores e estes movimentos que querem exprimir-se e vão-se exprimir e estão-se a exprimir. Mas como é que eles voltam? Como é que nós nos consagramos? Porque o portal da consagração é inteiramente coincidente com o grande mantra de Lis. A chave de Lis que é: reuni o desperto e consagrai-vos ao Altíssimo. Soa uma coisa muito entre o maçónico e o religioso. Reuni o disperso e consagrai-vos ao Altíssimo. Por favor. Não percebi, desculpa. Sim. Sim. Templário, bastante. Reunir o disperso. Ok, então vocês têm este mantra, esta chamada, esta chave de Lis, a Torre Branca no centro de Portugal, o grande pilar no centro de Portugal. Reuni o disperso e consagrai-vos ao Altíssimo. Eu não sei o que é que isto tem a ver com fazer piqueniques. Mas pode ser que fazer piqueniques seja, quem sou eu, seja reunir o disperso e seja um processo de consagração. Agora, a consagração é o que acontece quando todas estas forças, de uma maneira não compulsiva, não obsessiva, não ansiosa, aprendem aonde encontram o seu lugar da paz. Aprendem aonde encontram o jardim, o centro da paz, a zona estável. E elas não vão responder nem a tendências ascéticas, nem a tendências hedonistas, nem a tendências infinitamente diagramáticas de fazer grandes esquemas sobre como é que o universo funciona. Não vão responder a compulsões. Ninguém vai chicotear os seus cavalos até à porta estreita. Elas vão responder porque vão se tornando inteligentes. E a inteligência que as forças constituintes de um ser humano precisa vem do coração.
o nosso intelecto, a mente superior, o plano búdico, tudo isto tem aqui uma vida de contacto com os arquétipos, de contacto com esses grandes transistores da psique que constantemente imprimem sobre a nossa psique modelos perfeitos. Mas as nossas correntes, as nossas forças, os nossos constituintes precisam de despertar. É quando a nossa natureza desperta, eu disse natureza, quando a nossa natureza desperta, que ela busca a porta estreita, que ela busca o portal. Então, como é que foi o mantra popular passado que foi transmitido no passado? Se nós pensarmos que o corpo físico é um dos pastorinhos, pode ser a Jacinta. Que o corpo astral é outro pastorinho, a mim parece-me bastante a Lúcia. E que o corpo mental é outro pastorinho, Francisco. Entrai, pastorinhos, entrai, por este vinde adorar o menino nas palhinhas deitado. Esse menino é o tal Filho Eterno que está na base da criação do universo todo. See what I mean? Obviamente que tu tens essa mulher, essa concentração de energia feminina, essa corporificação da luz infinita, da mente cósmica, que alguns ambientes chamam Maria, e que funciona como a que chama. Então nós associamos a Maria aquilo que Maria está dentro de ti, é uma função metafísica dentro do ser humano. Também há umas que aparecem cá fora. Isso é porque o universo é muito misterioso. Mas basicamente o que nos interessa aqui é que nós somos hermeticamente o universo inteiro. Então há uma Maria dentro de ti, que é essa voz que nós associamos à pureza, mas não ao puritanismo. Que associamos à ética, mas não àquela retidão fanática. Que nós associamos à moral, mas não à impotência para viver. Que nós associamos à luz, mas não à tendência glicodoce de evitar as trevas. Ou de ter medo das trevas. Não sei se me faço entender. Então, essa Maria, esse fator metafísico dentro de nós, chama. E tu tens os três pastores, são os três corpos da personalidade, física, emocional, mental, que precisam de perceber o que é que aquele ser está a fazer em cima de uma árvore. E a inteligência da Mãe Divina tem como função seduzir os nossos corpos na direção do portal. Nós podíamos postular que Deus tem a obrigação, como se fosse possível falar assim, de nos seduzir. Nós podíamos reinventar as relações de amor com Deus. Deus tem a obrigação, tem a tarefa de nos seduzir para fora do nosso isolamento. O divino tem a tarefa de nos atrair para fora do nosso isolamento. Pode ser através do Príncipezinho Saint-Exupéry, pode ser através de uma abelha filmada em alta definição num ecrã gigante, pode ser através de um raio de luz num copo de whisky, pode ser através de uma conversa com um desconhecido, pode ser através do cheiro da terra depois de chover, pode ser através de uma zanga. As zangas quebram o isolamento. Pode ser através de um desporto, pode ser através de uma voz na nuca, pode ser através de um perfume, e pode ser através de uma doçura que nos conquista gradualmente. Mas o divino tem a tarefa de nos seduzir para fora do nosso isolamento, de nos chamar a uma certa comunhão. E estes três corpos, o físico, o emocional e o mental, estão-se a tornar inteligentes.
Eles estão a perder gradualmente a sua natureza automática e vão se tornando inteligentes. A luz que os nossos corpos absorvem e que os torna de automáticos, filhos da herança natural, filhos do Big Bang, filhos da história natural, que nós já vimos nestes encontros tantas vezes. A luz que os nossos corpos assimilam é a luz de Maria. Dessa Maria que vive dentro de qualquer ser. Dessa função. O que é a função mariana? A função de chamar, curar, abençoar e reunir o desperto, o que está disperso. De forma que há um momento em que todo o teu ser, isto hoje está muito intenso, todo o teu ser arde de saudades de voltar para o centro. Se nós soubermos, e é muito importante conceber isto, que quando tu atravessas o portal não se fecha atrás de ti, permanece aberto. Permanece aberto porque a vida é magnânima. A vida é grande. Ela não se esgota em ti. Então o portal permanece aberto. E este mantra do centro do país: entrai, pastorinhos, entrai, por este portal sagrado, que é o coração, vindo adorar o menino. Não sei o que é as palhinhas não deve ser, mas nas palhinhas deitar. Esse menino, que é o princípio crístico no coração de qualquer ser, é anunciado pela função mariana do teu ser. E quando os corpos atravessam e adoram o menino, o que é que está a acontecer? 3 grandes fases da criação em nós aprenderam, não foram forçadas, aprenderam a centrar-se, a orbitar. Há um termo que eu gosto bastante, que é aquiescência, que é uma obediência iluminada e não uma obediência obscura. Aprenderam tornaram-se aquiescentes, tornaram-se reverentes em relação a um quarto princípio dentro de ti, que é o Cristo interno, ou a Sofia interna. Não sei se me faço entender. Para que a consagração aconteça, nós não temos outro equipamento que não seja a perfurar a natureza das coisas até encontrarmos. Não sei se vocês vão encontrar pelo caminho, psicanaliticamente falando, petróleo, lama, sangue, lágrimas. Melhor parar por aqui. Não sei o que é que vocês vão encontrar pelo caminho, mas vão encontrar muita coisa, até que há um momento em que chegam ao chão. E quando chegam ao chão do vosso próprio ser, esse amor que está em baixo está no coração e em cima. Ele está nos 3 pontos. Por isso é que se diz que Cristo é a recapitulação do universo. Ele é o ponto médio na história do cosmos. Isto para alguns ambientes. Sentem? Então estas correntes precisam de ser atraídas. E nós não trabalhamos apenas diretamente os corpos. Nós estaríamos numa escola psicológica. Uma escola psicológica é uma escola que trabalha intensamente os corpos. Põe as pessoas a fazer palavras cruzadas, põe as pessoas a trabalhar no campo, põe as pessoas a fazer... há jogos, inclusive, para perceber o processo psicológico. Uma escola espiritual, um ambiente de aprofundamento espiritual, ao mesmo tempo que aprofunda esses aspectos psicológicos, como nós vamos ver, conduz constantemente o ser para a consagração. Estimula o processo de consagração. E o que acontece na consagração? A consagração inaugura a paz. A partir de um certo grau de fidelidade a si mesmo, um ser humano não encontra paz senão através da consagração. O mais difícil não é a consagração,
é a fidelidade a si próprio. Esta etapa dos acontecimentos não se trata da fidelidade a ninguém, nem da fidelidade a uma estrutura, nem da fidelidade a uma ideia. É muito mais ácido, no bom sentido da palavra. É muito mais profundo. É a fidelidade a si próprio. Então vocês têm estes rios, estas fontes, estas correntes, que efetivamente só estão a viver as experiências humanas para se prepararem para a consagração. Toda a vida humana é as dores de parto da iniciação. Então é muito bonito porque, de certa forma, nós começamos a estar preparados, e notem a responsabilidade subliminar, quer dizer, implícita, não é tanto subliminar, está implícita. Nós começamos a estar preparados para olhar para a vida e para as iniciações como equivalente, que é um ponto que nós temos insistido aqui. A vida está aprisionada em graus diferentes dentro de nós. Ela reside em nós e ela está aprisionada em graus diferentes dentro de nós. Quando o sangue seca e vocês põem o sangue seco numa lamela ao microscópio, os cristais de sangue, a partir de um certo grau de magnificação, os cristais de sangue formam estrelas de David. Sistemas de dupla pirâmide. Isto é só uma ilustração rápida acerca do facto de todo o nosso corpo estar marcado pela sua origem divina. E a vida está retida como numa barragem, como a água numa barragem, em vários graus dentro de nós. Ela está retida como... Ela está retida no plano físico num grau, está retida no plano das emoções no outro grau, está retida no plano do pensamento num outro grau. O processo de consagração, que é uma palavra que está totalmente alinhada com o propósito de Lis, o processo de consagração é o momento em que a vida se liberta completamente. Em que ela já não fica retida nos corpos. Portanto, iniciação ou vida mais abundante é a mesma coisa. Eu conheci um iniciado que só dormia 3 horas por dia. E tinha uma produção e uma atitude e uma permanência, era um planalto de vibração, constante, dia e noite. Porque a vida já não precisava de estar sujeita dentro dele à lei dos ciclos. A lei dos ciclos, yin e yang, dia e noite, dormir e acordado, masculino e feminino. E, no entanto, este iniciado era até bastante masculino na sua presença, não era propriamente um andrógeno. Mas tu percebias que a energia já não estava presa pelas dualidades que constituem o nosso cenário, o nosso mundo. E o que aconteceu ali? Estas correntes subdiafragmáticas foram se tornando inteligentes nele. E ele permitiu e acarinhou e protegeu o processo espontâneo da alma de aspirar e servir. Aspirar e servir. Aspirar e servir. A aspiração, gradualmente, foi fortalecendo o seu antakarana, o seu feixe de luz pura entre o cérebro e o espírito. Então isto começou a ficar aberto. Ora, vocês sabem que nós só transmutamos forças negativas com o antakarana.
Senão o indivíduo é impactado por uma força negativa e fica confuso, psicótico, com febre, doente, ansioso. Só para nomear 5. Confuso, psicótico, doente, ansioso. Para não dizer, 5 falta um. Angustiado, desesperado, com a sensação de onde é que o mundo vai parar? Como é que o mundo está assim? Por onde é que vai este mundo? Se bem que agora os portugueses já não estão tão interessados no mundo. É mais, para onde é que vai Portugal? Como se houvesse alguma diferença. E então tu tens esta respiração, tens este processo de impactado pelos factos negros da crónica diária e depois o indivíduo não tem poder de resposta. E o que o Antakarana faz, isto é muito importante para o que nós vamos ver hoje, o que o Antakarana faz é aquela coisa entra em ti e ela é despachada DHL rapidamente para os níveis superiores de consciência e é decomposta nas suas partes constituintes. O que nós também já vimos. Então é muito incrível. Porque qualquer corrente negativa que chega a certo tipo de iniciados é quebrada em luz, é transformada em luz. E mesmo na origem, ela é sacudida, porque o iniciado é um centro de poder, não é só um centro de amor. Então é um efeito chicote que vai lá transformar as coisas na origem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse ser tinha um Antakarana claramente construído. E ao mesmo tempo, a vida dele já não conseguia compatibilizar-se com nada pessoal. Não porque ele fizesse um culto do impessoal, mas porque aquilo que é transpessoal dominou o seu dia. Sabem, o dia só tem 24 horas, dominou completamente a sua existência. Não ficou espaço. Gradualmente, foram 20 anos para instalar isto, para criar isto. E isto está à nossa frente. E agora é muito mais rápido. Então, um ser maduro, um ser que entrou num nível mais sério, mais consciente, é um ser que, pela devolução da única coisa que nós não conseguimos explicar e que é absolutamente preciosa, que eu não saberia dizer se é a tua vida, é a tua consciência, é a tua alma, é a dádiva da criação, é a dádiva da criação em ti. É tudo isto numa mesma pedra preciosa incandescente. Há um momento em que o foi rompendo esse processo de devolver a Deus em gratidão o que nos foi dado, quer dizer, receber a vida plena e devolvê-la plena. Qualquer monge sabe do que é que eu estou a falar. Senão não há vida monástica. Esse processo de devolução rompe a inércia, o impasse, a repetição, a tendência para a repetição que é tão típica dos corpos terrestres. E é nesse momento que se pode dizer que o indivíduo despertou. Que o indivíduo é atravessado pela vida. Ou seja, quando nós percebemos a natureza do coração e a natureza do cosmos, nós pacificamos-nos profundamente. Se eu ainda não me pacifiquei em relação à existência e ao cosmos e ao coração,
É porque ainda não penetrei nesta câmara. É mesmo uma câmara. São de reparar que às vezes nós tentamos entrar no nosso próprio coração e não conseguimos. Ele repele-nos. É uma sensação estranha. Não ser admitido em si próprio. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? E às vezes tu não queres ser admitido no coração, porque está a acontecer uma coisa muito mais ligada à pizzaria, e de repente o coração abre. É um escândalo. Ele faz o que quer. Então tu tens momentos em que tentas ser admitido no teu coração. Tenta ver. Nós temos a margem de cá, com flores e frutos, e o pomar que plantamos, e depois tens este lago. E lá no centro do lago há uma ilha. E nessa ilha há um templo. E quem guarda a ilha é uma sacerdotisa, sempre. Que é a função mariana. É uma função da psique espiritual, da psique profunda. Não está no nível da alma nem do espírito. Está no nível de transição entre a psique e a alma. É uma guardiã. Essa deusa olha para ti do lado lá da margem e já reparaste, não força nada. Tu tens a sensação que ela diverte-se ligeiramente com o processo todo. E tu estás do lado de cada margem e pelo canto do olho tu vês, a deusa está ali na ilha e ela está-me a chamar. Mas não é compulsivo. E é quando os corpos físico, emocional, mental, marcados pelo fogo de fricção, pelo fogo de etapas antigas do desenvolvimento da Terra, começam a deixar-se impregnar pela radiação da deusa, pela radiação de luz da deusa, que os corpos aprendem uma coisa fundamental que nós já aprendemos há muito tempo. Mas os corpos não. Nós já. Os corpos não. Que é a diferença entre quantitativo e qualitativo. A nossa consciência sabe fazer isso. Mas o físico, o emocional e a mente nem sempre. Quando os corpos são tocados por uma qualidade superior, eles nunca mais querem abaixo disso. É a maldição do rei Arthur. É a maldição do templário. É a maldição de Parsifal. Mordeu o salmão incandescente e queimou os lábios. Quando os corpos são tocados por uma vibração superior, começa o processo de consagração. Eles têm uma saudade imensa de que a vida os atravesse sem ser retida. Têm uma saudade imensa de serem contidos pela vida e não apenas pequenos contentores da existência e da vida. Não sei se me faço entender. Há milhões de maneiras de dizer isto. Isto é só um conjunto de metáforas, como vocês imaginam. Quando os corpos são tocados por uma vibração superior, eles não negociam mais. E aí eles estão a aprender a distinguir entre quantidade e qualidade. E nessa comutação entre quantidade e qualidade, eles vão subindo na direção do portal. Do teu portal interno. Não adianta eu fazer turismo pelos 22 portais de Portugal. O portal é interno. Mentira, adianta. O portal não adianta nada. O portal é interno. Adianta. Não adianta não. Ou seja, façam o que quiserem desse assunto, mas basicamente o portal é interno.
e está no coração. Como é que eu vou atravessar um portal que tem o menino Jesus do lado de lá? Como é que eu faço os 3 pastores atravessarem esse portal se eu não o compreendo? Mas a gênese do cosmos e esse portal são uma coisa só. Quando o Pai decide revelar-se, nasce o Filho. Por isso é que algumas tradições chamam a testemunha ou o Verbo. É o Pai revelado. É o Pai tornado semi-compreensível. É uma técnica de comunicação do infinito ao finito. E esse Filho revelado está dentro de nós. Como é que podemos chegar à mónada sem atravessar esse Filho no coração? Sem nos banharmos na luz dourada do menino Jesus? Então tu estás lá de cada margem e a deusa chama-te. Quando os corpos... Porque a deusa chama-te, mas a deusa é terrível. Esse chamar da deusa no tarot tem a ver com a carta a papisa, que é a sedutora divina. Ela tem que conseguir que o indivíduo caminhe melhor por uma senda estreita. Ela chama-nos para dentro do tempo. Não te lembras o que é que está por trás da papisa? 2 colunas e um véu. Essa deusa está ali, em frente ao templo do teu próprio ser e diz: aproxima-te. Ela tem uma lua debaixo dos pés porque ela é a senhora da psique. Ela é a senhora da parte da nossa psique que vem da psique arcaica universal e do grande oceano psíquico que tem a ver com a latência da matéria. Então, ela chama-nos. Nós precisamos compreender Maria, Isis, a papisa, essa função mariana dentro de nós, como a anunciadora da cristificação. Sofia não é Maria, Sofia é outra. Sofia está para além, está dentro do portal. Então, este ser é esta voz cândida, cálida, nada inocente, cândida, cálida, altamente inteligente. Quando nós compreendemos a inteligência mariana dentro de nós, em vez de vermos Maria como uma coisa que se agarra à pele e não sai mais, sabes, como uma espécie de complexo emocional, como uma bolha de devoção, quando nós começamos a compreender a inteligência de Maria, nós somos homens do século XXI. Há 30 encontros que nós temos insistido que a espiritualidade do homem contemporâneo é, em alguns aspectos psicológicos, diferente da espiritualidade do homem medieval e diferente da espiritualidade do homem arcaico. E uma das diferenças é que nós já não somos seduzidos pelo divino da mesma maneira. Nós somos seduzidos pela elegância da inteligência da luz. Isto diz-nos alguma coisa? Nós não somos seduzidos mais por encenações teatrais do sagrado ou por ritualizações fascinantes. Eu sou bastante seduzido por ritualizações fascinantes, mas isso é porque, pronto. Nós somos seduzidos pela elegância da luz, pela elegância da inteligência da luz. Isso é Maria. Que seja inerente à inteligência infinita a doçura, a ternura, o cuidado com o mundo e a bondade, a cordialidade no plano social, é óbvio. Mas nós precisamos de penetrar nessa, sentir essa inteligência, essa lucidez da mãe de Maria. E a lucidez consiste em quê? Bem, ela é a guardiã da única porta que nos faz sair de uma dimensão inteira. Não admira que seja lúcida. Eu, se estivesse ali, também era lúcido. A função mariana dentro de nós é de nos lembrar e relembrar e nos fazer tocar naquela ferida existencial ou naquela ferida afetiva, de forma a que o indivíduo realmente vá sentindo para onde é que de facto a sua vida segue.
por oposição a ficar indefinidamente em círculos fechados. E isto implica antigamente chamava-se surrender e rendição, mas é basicamente uma iluminação mariana. A iluminação do indivíduo pelo seu próprio agente mariano. Se há alguma coisa que é incrível no rosto de Maria e dos outros seres ligados à Mãe do Mundo e à Câmara da Mãe do Mundo, é tremenda e aguda, é super charmoso, a incrível inteligência delas. E é terrível porque não é uma inteligência científica, está implícita. Não é uma inteligência estratégica, está implícita. Não é uma inteligência... tu sabes que aqueles rostos contêm toda a lucidez possível do cosmos. Não abatida e não diluída. E é possível olhar, enquanto que outros rostos não dá para olhar. Mas aquilo ali é possível. Sente. A luz criou todas as coisas. Quando ela se convenciona para se transcender a si própria através da função mariana dentro de nós, não há de ter um rosto fantástico. E esse rosto, antes, ou tanto quanto a beleza, a simetria, o cânon, é sobretudo a inteligência. Como é que esta mulher consegue ser tão inteligente de rosto? Sabes, tu dizes a uma mulher, tu és muito inteligente de rosto. As pessoas ficam confusas, mas é isso que define a força atratora de Maria. Por isso é que ela era chamada na Grécia, em grande parte, Atenas e Afrodite. Porque, e todas as outras, mas basicamente Atenas tem a ver com essa iluminação intelectual que parece que está à frente da história. Que parece que está à frente do nosso problema de resolver os impasses históricos. Se calhar é por isso que cada vez que reunimos uma ideia, representamos-la como uma mulher. A República, a eletricidade, a liberdade, é sempre ela. É sempre ela. A verdade, a justiça. Porquê é que não é o justiço? A liberdade. Obrigada. Então a República é típico. Ou seja, o que é que se passa? Sempre que os homens sentem que a vida se vai libertar, que a vida não vai ficar retida nos seus veículos, que a vida não vai ficar compactada, aglomerada, fechada, sabes, batida dentro, como é que se diz? Aprisionada dentro dos corpos, dentro dos veículos, mas que a vida vai seguir em frente, aparecem estas portadoras do fogo, as Héstias. E, obviamente, a República representa essa ruptura com o passado, essa tendência para se libertar de um certo obscurantismo. Resta saber se não é tudo ao contrário, mas isso é outro assunto entre a monarquia e a República. Um ser feminino, poderoso, inteligente, articulado. E a função materna e a função erótica parecem estar inteiramente em segundo plano, não sei se já repararam. É uma outra coisa que está ali presente. E essa função mariana está dentro de nós. Tu olhas para aquela ilha, vês aquele templo, vês aquela deusa. E ela está-te a chamar. E o processo de consagração implica este atravessar o lago. Entrar nessa margem e deixar-se levar pela deusa até o interior do templo. No momento em que a deusa, Maria, Atenas, o que tu quiseres, te deposita junto ao Cristo menino no teu coração, a função mariana termina. Mas o processo de consagração é o processo através do qual o indivíduo permite que os seus corpos se vão moldando por essa infinita inteligência de luz.